vamos a Brasília porque o governo federal enviou hoje ao Congresso projeto de lei que altera regras da aposentadoria dos militares. A proposta estabelece uma idade mínima para os agentes se afastarem do serviço e traz também algumas outras mudanças que o Pedro Nascimento detalha. Ô Pedro, esse projeto faz parte daquele pacotão de corte de gastos? Boa tarde. Boa tarde para você, Loli, boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa terça-feira. Isso mesmo, esse é o último texto que faz parte daquele pacote de corte de gastos do governo federal que mira uma economia estimada de 72 bilhões de reais até o ano de 2026. Conforme a gente já havia dito aqui na Itatiaia, nessa proposta o governo manteve a decisão de que a partir de 2032 todos os militares só poderão passar para a reserva remunerada com uma idade mínima de 55 anos, além de terem completado no mínimo 35 anos de tempo de serviço. Essa nova regra também estabelece um período de transição de 7 anos para que esse tempo mínimo seja adequado entre os militares das Forças Armadas. Agora, contando um bastidor, Loli, a respeito desse pacote de gastos, porque os militares das Forças Armadas tentaram negociar para que essa exigência, de 55 anos de idade para a aposentadoria fosse aplicada somente aos militares que ingressaram na carreira a partir de 2025. Mas sobre isso e também sobre outras pressões que os militares faziam sobre o governo, a equipe econômica manteve-se inflexível e o projeto de lei que vai à votação é o projeto de lei que foi definido pelo governo federal, governo que também tem alterado aí algumas regras com relação à transferência de pensão por morte, restringindo apenas a pensão a cônjuges e também a filhos menores de idade. Outra mudança proposta nesse texto é a padronização para os militares de uma contribuição de 3,5% da pensão para o Fundo de Saúde, que é uma espécie de assistência médico-hospitalar e social para os militares das Forças Armadas. Essa medida, somada a tantas outras, ajudam o governo a poupar aí cerca de 1 bilhão de reais nos próximos anos, somado também a um aumento de 1 bilhão de reais nos investimentos, que resulta em uma economia aproximada aí com essa medida de 2 bilhões de reais. Essa não é a medida mais impactante para os cofres públicos, mas certamente é uma que deu muito trabalho para o governo federal e que trata diretamente sobre a situação dos militares das Forças Armadas. O projeto ainda precisa ser votado pelo Congresso Nacional, o tempo é curto, mas a expectativa do governo é que até sexta-feira esses textos já estejam prontos para serem sancionados pelo presidente Lula. De Brasília, Pedro Nascimento. Realmente muito otimismo do governo imaginar que até sexta-feira esse projeto já vai ter sido votado, porque a situação e o termômetro lá em Brasília não é um termômetro mais favorável ao governo, e a gente tem visto alguns reflexos dessa demora na aprovação desse corte de gastos. Por exemplo, o reflexo no dólar, que o dólar vem subindo bastante e é um dos reflexos dessa expectativa de que o corte de gastos não seja da forma que o mercado financeiro espera.